não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Uma das grandes dificuldades no ensino da filosofia é ensinar as pessoas a tentar pensar não com os conceitos abstratos somente, mas preenchendo-os das condições reais que possibilitam a existência daquilo. Ou seja, você tem uma essência, mas essências são apenas conceitos. A essência não basta, você tem que ter, vamos dizer, a existência. Então, a essência tal como está na existência e não como está no mero conceito abstrato. Isso aqui é coisa absolutamente básica, né? Então, eu estava dando agora mesmo um exemplo de como as pessoas raciocinam só com conceitos abstratos, separados, vamos dizer, da realidade da sua materialização, por assim dizer. Então, apareceu aí uma moça defendendo a ideia dos banheiros unissex. Eu disse, muito bem, mas então, como é que nós vamos realizar isso aí? Né? São só os transexuais que terão acesso aos banheiros femininos? Ou todos os homens? Se for todos os homens, vai acontecer o seguinte: o transexual quer entrar no banheiro feminino porque ele se sente constrangido no banheiro masculino. Mas quando ele entrar no banheiro masculino, o banheiro feminino estará cheio de homens. É isso que você quer? Não, não pode ser. Então vamos pensar a hipótese oposta. Só os transexuais entram. Eu digo, muito bem, o que é um transexual? É uma pessoa que está vestida de mulher? Isso não pode bastar. É preciso que seja um transexual bona fide, como diz aqui, quer dizer, um transexual de fato. Qual é a prova de que ele é um transexual? Estar vestido de mulher não basta. Outra coisa, pode ser que o transexual esteja vestido de homem naquele momento. Nem todos se vestem de mulher o tempo todo. Tá certo? Então vai precisar uma prova de transexualidade autêntica. Na prova, muito bem, para quem você mostra a prova? Então tem que ter um porteiro. Tem que ter um porteiro, uma regulamentação, varas especializadas de justiça, uma burocracia infernal simplesmente para entrar num banheiro. Isto é necessariamente assim. Quando as pessoas dizem, não, mas isso aí pode aumentar o número de estupro, eu digo, não, isso aí é uma possibilidade, mas eu estou raciocinando não as possibilidades, e sim as condições necessárias da materialização da ideia. Coisas que vão acontecer necessariamente, não que podem acontecer. Então, tem várias coisas que você vai precisar definir na transformação da ideia em realidade. Você vai precisar tomar várias decisões legais, por assim dizer. Então, uma decisão. O homem tem acesso ao banheiro feminino só na porta principal ou também nas portas das privadas? Então, no primeiro caso, você está assegurando que a pessoa tem o direito à privacidade só na privada, né? Agora, e os homens? Os homens não fazem pipi na privada, eles fazem pipi em público. Então, se as mulheres não forem obrigadas a fazer pipi em público também, eles estão sendo discriminados. Então, isso é um conflito que vai surgir necessariamente, não é assim, a possibilidade do estupro. Talvez não aumente o número de estupros, né? Pode ser que aumente, pode ser que não aumente, mas essas coisas que eu estou falando não são possibilidades, são exigências reais que decorrem da transformação do conceito em coisa. Estão entendendo como é que é isso?
É como você passar do tridimensional para o plano. Né? Agora, você vê, eu outro dia estava aqui querendo construir uma garagem, né? E fui fazer a planta da garagem. Então eu tinha o conceito da garagem na minha cabeça. Para você transformar não numa garagem tridimensional, mas numa simples planta, você tem que tomar um monte de decisões que você não tinha pensado antes. E da planta para a coisa tridimensional, outras tantas decisões. Então, qualquer projeto humano tem isto. Ele consiste não na sua ideia geral abstrata, mas na coisa e na situação real que vai ser criada. E a maior parte das pessoas não é capaz de fazer essa transição, não tem treinamento suficiente para isso. Então, pega uma palavra, pega mais ou menos o conceito dicionarizado e tira conclusões lógicas a partir dela. É assim que as pessoas pensam. Pois não tem o Marco Antônio Villa não chegou a dizer que o PT não é um partido comunista porque ele jamais pregou a socialização total dos meios de produção? Disse isso. O que é isso aí? Uma conclusão tirada de uma definição de dicionário. Ora, para estudar um movimento comunista nós temos que considerá-lo não, vamos dizer, no seu discurso ideal e pretextual, mas na totalidade da sua existência material no mundo, da sua ação efetiva no mundo. E quando você começa a tentar conceber esta ação efetiva, você vê que é uma coisa de uma complexidade monstruosa. Você imagina o sujeito, o alto funcionário da KGB, incumbido, por exemplo, de coordenar os trabalhos na América Latina. Então, só na América Latina já encontra uma variedade de situações assim, alucinante. As condições não são as mesmas em todos os países. Então, em alguns países, você pode ter já uma tradição de movimento comunista, de modo que uma propaganda ostensivamente comunista possa funcionar, mas em outros países não. Então, além disso, tem o problema da etapa, porque a transição do capitalismo para o socialismo é vista como uma etapa do desenvolvimento histórico. Esta etapa, por sua vez, se divide em inumeráveis subetapas, conforme o quê? O estado de desenvolvimento das forças produtivas. Por exemplo, em 1964, surgiu dentro do Partido Comunista uma discussão de se o Brasil tinha ou não uma burguesia nacional capaz de se aliar ao Partido Comunista. O que é uma burguesia nacional? É uma burguesia capitalista, mas que tem interesses antagônicos ao do capital estrangeiro. Uns diziam que sim, outros diziam que não. Você sabe a resposta? Eu não sei. Então, naquela época surgia esse bafafá, porque daí deveriam derivar duas estratégias opostas. A estratégia de uma aliança com a burguesia nacional, portanto, onde você não vai pregar comunismo, você vai pregar democracia, eleição direta, etc, etc. Para daí você, tendo conquistado as liberdades democráticas, o Partido Comunista tem um espaço a mais para agir. Ou, por outro lado, se não existe a tal da burguesia nacional, então não adianta fazer aliança com ninguém, nós temos aqui que partir para o pau. As guerrilhas surgindo disso aí. Disse um livro do Caio Prado Júnior, chamado A Revolução Brasileira, que toma o partido desta última alternativa, enquanto o Comitê Central do Partido, Prestes e outros, advogavam a continuidade da antiga estratégia da luta com a burguesia nacional. Agora você imagina como seria a situação, por exemplo, num país africano onde a maior parte da população é tribal. Por exemplo, na história da África do Sul, existe uma facção do Partido Comunista constituída inteiramente de indígenas, população tribal, que se dedicavam à causa comunista assim, de corpo e alma, e tiveram uma importância extraordinária. Tá certo? Porém, se eles têm uma existência tribal, eles não fazem parte nem do proletariado, nem do campesinato, eles são uma terceira coisa. E quais são os interesses de classe dessa gente? E como articular esses interesses de classe, que é interesse de uma tribo, na verdade, com a estratégia global dos comunistas? Mas ainda, dentro mesmo de países que correspondem mais esquematicamente à descrição sociológica de Karl Marx, você tem um problema, vamos dizer,
da convivência entre as várias classes. Por exemplo, nos anos 30, era mais ou menos doutrina oficial que a classe média é inimiga natural do comunismo e ela tende naturalmente ao fascismo. Não é isso? As diferenças entre comunismo e fascismo, na verdade, sob muitos aspectos, são irrelevantes. Mas, até certo ponto, isto se verificou. Só que hoje nós sabemos, por exemplo, que quem mais contribuiu em dinheiro para a formação do partido nazista foi o proletariado alemão. E a classe média estava lá fornecendo mártires antinazistas a toda hora. E, mais ainda, se nós procuramos a história dos líderes comunistas ao longo do desenvolvimento europeu, você verá que o número deles pertencentes ao proletariado é ínfimo, quase nulo. E eram todos de classe média ou alta. Então, como é que você administra isto? Por exemplo, quando um desses líderes falha, os outros dirão: aqui você tem um resíduo de classe média, então você tem uma tendência ou fascista, ou anarquista, ou irracionalista, alguma dessas coisas. Mas o próprio sujeito está falando isso, também tem o mesmo resíduo de classe média. Então como é que você vai administrar? Você imagina a complexidade da administração dessas coisas. Isso quer dizer que se você pegar a totalidade da ação dos partidos comunistas no mundo, você não verá nenhuma unidade ideológica nessa coisa. Porque os discursos que têm que ser levantados nas diferentes situações são distintos e, portanto, você tem várias formas ideológicas. Por exemplo, no Brasil é clássico o discurso nacionalista como instrumento do Partido Comunista. O Partido Comunista sempre fomentou o nacionalismo brasileiro. Mas que nacionalismo? É o culto dos heróis nacionais? É o culto dos símbolos nacionais? É o culto da história nacional? Não, é o anti-imperialismo, o anti-americanismo e só. Aliado um pouco ao senso de propriedade do solo. Tipo assim, o petróleo é nosso. Então, pelos fatores que eu analisei na aula anterior, você vê que já existe a tendência brasileira a um nacionalismo geográfico, por assim dizer. Em todo lugar, o nacionalismo, os movimentos nacionalistas se baseiam na história, nos grandes feitos em comum da população, nos heróis, etc, etc. No Brasil, não. Ele se baseava eminentemente num fator material que é a posse do território. São as nossas riquezas minerais, o petróleo é nosso, etc, etc. Então já é um nacionalismo sui generis. O Partido Comunista viu nisso uma grande oportunidade, porque se o nacionalismo é baseado no senso de propriedade da terra, então isto coloca o país naturalmente em antagonismo com interesses estrangeiros que visam a propriedade da mesma terra. Então, durante longos anos, você não verá discurso comunista em público, você só verá discurso nacionalista, impulsionado pelo quê? Pelo Partido Comunista. E assim por diante. Ou seja, a simples necessidade de você adaptar o movimento comunista à variedade de situações locais já faz com que se torne irreconhecível nele a presença do ideal da sociedade sem classes, porque ele não está falando disso em parte alguma. Isso aí aparece, vamos dizer, como uma referência muito longínqua, mas em nenhum lugar é disso que se trata. Nós vamos aqui criar no Paraguai a sociedade sem classe, ou criar na Zâmbia a sociedade sem classe. Então, para criar uma sociedade sem classe, você tem que partir das classes existentes. E elas não são as mesmas. Tá certo? Não tem a grade da hierarquia social, não é a mesma em toda parte. Então, isso quer dizer, nós só podemos entender o comunismo como um movimento mundial voltado à conquista do poder em toda parte, pelos meios mais variados e imprevisíveis, e, portanto, com as justificativas ideológicas mais variadas e imprevisíveis. Daí a pergunta é, mas se ele não tem unidade ideológica, não há unidade no discurso, onde está a unidade, então? Este é outro item absolutamente fundamental para entender o comunismo. A unidade do comunismo é de tipo hierárquico. Então,
é obediência a um comando estratégico, tá certo? Que determina as variações locais e as controla e administra, usando o acelerador e o breque e vários outros instrumentos. Então o comunismo tem que ser entendido como uma organização material, tão material quanto um exército, ou quanto um Estado. Só que é uma organização transnacional, né? Transestadual, tá certo? E é transcontinental. Por que quando o Fidel Castro começa a organizar a sua guerrilha, ele convoca a Conferência Tricontinental? Isso já mostra um movimento que abrange no mínimo 3 continentes, na verdade mais de 3, né? E hoje, o que você vê? Qual é a versão atual? É o BRICS. O BRICS tem países de 4 continentes. Então, Europa, América Latina, África e Ásia. Não é isso? Isso quer dizer que o comando desta coisa é um negócio enormemente complicado. E a central de comando está onde sempre esteve, está na KGB, obviamente. Não está no governo soviético. Isso é importantíssimo entender. O governo soviético se constituía do Comitê Central, do partido, do governo constituído com seus ministérios e da Duma, ou parlamento. Isto é o governo soviético. A KGB é outra coisa. A KGB, teoricamente, é um órgão do governo soviético, mas acontece que ela é muito maior do que o governo soviético. A KGB é a maior organização de qualquer tipo que já existiu no mundo. Já só dentro da União Soviética tinha 700 mil funcionários. Era que diminuiu um pouco, está entre 300 e 400 mil hoje. Tá certo? E que tem uma rede de colaboradores mundial. Tudo isto está nos arquivos. Por quê? Os russos sempre tiveram a mania de registrar tudo. Os arquivos soviéticos contêm tudo. Então, o acervo da KGB constituía-se de 8 bilhões de dossiês na época em que fizeram a mudança de sede, né? Que foi coordenada pelo aquele agente russo que escreveu o livro junto com o historiador Christopher Andrew, The Sword and the Field, a espada e o escudo. Ele era o cara encarregado de fiscalizar a entrada e saída dos documentos no transporte de um edifício para outro. Esse transporte, só o transporte dos documentos levou 10 anos. Então você imagina a abrangência do campo de informações que essa gente tinha que administrar. Comparado com isso, a CIA é uma escolinha de bairro. A CIA não tem essa abrangência. Tá certo? Hoje talvez está lutando para ter. Tá certo? Só que eles estão muito atrasados nisso aí. Você não pode esquecer que os Estados Unidos não tiveram um serviço secreto para atuar no exterior até a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a KGB já era uma potência. E os Estados Unidos, então, pela primeira vez, tentaram criar, vamos dizer, primeiro o OSS, Organização de Serviço Secreto, que depois virou a CIA. O OSS foi criado durante a guerra, e nesse tempo os Estados Unidos eram aliados da União Soviética. Então não havia prevenção contra a presença de agentes comunistas ali dentro. Resultado, a OSS estava repleta de agentes comunistas. E assim nasceu a CIA. Então, quer dizer, a história da CIA é recheada de contradições e absurdidades por causa dessa origem. Tá certo? Então, a KGB não tem concorrentes, não teve e não tem. Nada se compara com o tamanho da KGB. E é ali que se dá o controle dos movimentos comunistas nos vários lugares. Isso quer dizer que, às vezes, nem o governo soviético sabe o que estão fazendo. O parlamento soviético e o ministério soviético jamais teve acesso ao orçamento da KGB. Eles não sabem quanto dinheiro tem na KGB. Então, isso é a mesma coisa que dizer que praticamente só a KGB tem dinheiro. Então, nós só podemos entender o movimento comunista se o tomarmos nessa sua materialidade, na variedade das estratégias, subestratégias locais, e na articulação dessas várias estratégias num único objetivo. Qual é o objetivo? A sociedade sem classe? Talvez, mas antes da sociedade sem classe precisamos ter o poder.
Então isso quer dizer que 100% do esforço é para a conquista do poder. Quando tivermos o poder total, aí pensaremos na sociedade sem classe. Porém, o poder total quer dizer você chegar ao governo? Não, o poder total é a extinção da classe antagônica. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indica não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.